Serrinha der um sorrisinho, tá valendo. Estamos on? Olá, Brasil! Mais uma vez aqui, Esportudo Podcast no ar. Esse programa 100% dedicado ao esporte brasileiro. A gente vai falar com grandes atletas aqui do futebol, os esportes olímpicos, profissionais da imprensa, influencers ligados a esse mundo que a gente tanto ama. E sempre trazendo um bate-papo bem descontraído e leve para você que ama os esportes assim como a gente. Eu sou o Ricardo Rodrigues, sempre comigo, meu parceiro Guilherme Peixinho. Tranquilo, meu irmão? Alô! Tudo certo? Tudo bom, meu amigo? Tudo certo. Hoje eu tô muito animado, a gente tá com muita moral. Hoje eu tô muito animadinho. O papo vai ser ótimo, hein? Vamos de Play Green rapidinho pra gente já Vamos. começar a papear. Manda ver. Exato. Antes da gente começar o papo com a nossa convidada de hoje, vamos falar da Play Green, que é a nossa patrocinadora, a casa de apostas mais fácil de apostar. Lá tem dicas dos nossos especialistas nas hotbets. Você encontra os principais eventos do dia ali, tem basquete, futebol, com as dicas para você apostar nos melhores jogos. E também tem todos os torneios que você quiser, futebol europeu, futebol brasileiro, enfim, Euroliga, tênis, É uma basquete, delícia. tem tudo ali e é o lugar mais fácil para apostar. O link tá na descrição, você acessa, já ganha R$10 para começar a brincar ali e conhecer melhor o aplicativo, né? Perfeito. Expor tudo, o de sempre que você precisa fazer, seguir, se inscrever, compartilhar e comentar. Deixar seu like. Contar pros outros que nós estamos aqui. Porque Exatamente. A gente tá contando, mas a gente não consegue falar com todo mundo. Então fala com as pessoas que você conhece, conta pra todo mundo. Espalha a mensagem. Espalha a palavra do nosso podcast por aí. Exato. Posso apresentar? Claro, fica à vontade. Eu tenho a honra de conversar hoje com a narradora da ESPN, a apresentadora e a primeira mulher a transmitir um jogo na TV brasileira. Exato. Luciana Mariano, bem-vinda. Ah, o prazer é todo meu. Eu tava querendo... Sabe quando você quer começar leve? E aí eu vi você, não sei o que, já pra cima do microfone. Eu falei, deixa eu tomar uma distância. Ah, não, é que eu sou empolgado de maneira geral. Tendo alguém legal aqui, eu fico maluco, Prazer é todo meu. Tô muito feliz, fiquei contente, a beça. Eu gosto muito de falar, né? Eu sou uma falastrona. que legal. Sim, Eu falo faladora dessa. de profissão, né? Então, isso paga pra falar. Mas eu gosto dessa pegada de trocar ideia, de conversar numa boa. Eu acho Sem bem legal. aquela pressa, né? Porque, a gente trabalha com jornalismo, muitas vezes, você tem que fazer uma materinha ali de 2 minutos e tal, aí você tem que bater um papo rápido com a pessoa, tirar um trechinho, né? Só que esse formato do podcast permite que a gente converse com mais calma, né? Isso dá pra jogo, então. Isso é muito legal, né? Então, aí você fica, nossa, meu Deus, de onde é a origem desse nome? Nós vamos fazer um jogo do time da, sei lá, da Armênia. Ai, é muito difícil. É difícil. Sim. Agora, se você fica aqui pra bater um papo, eu posso ficar aqui a vida inteira, se vocês quiserem. Boa. E, a gente que quer, claro, conhecer muito mais da sua trajetória nesse papo de hoje. E, pesquisando mais sobre a sua vida, a gente viu que você não começou na narração direto, né? Você teve outras fases no rádio mesmo, começou lá em Jundiaí, né? De onde você é aqui no... Pode dizer que em Jundiaí é interior de São Paulo? É grande São interior. Paulo? Interior já, né? É o corte. É o core. De Jundiaí pra trás, interior de Jundiaí pra dentro é Grande São Paulo. É o corte. Aliás, a primeira fono que eu tive, né? A primeira fonoaudióloga, o trabalho dela era evitar que eu dissesse horta, porta, verde, torta, corta. E acabou perdendo isso com o tempo, né? Na verdade, eu tenho um pouco ainda. Fora de Jundiaí, perdeu. Quando cruzou o limite... Abri o microfone, eu tô, nossa, que porta bonita e tal. Então conta pra gente como que foi esse começo, assim, o seu envolvimento com o esporte, com o jornalismo esportivo, de onde saiu isso? Você já era na infância, adolescência ligada em esporte ou não? Como é que foi? Então, a adolescência eu já tava lá, né? Isso que é muito louco. Hoje seria considerado crime, por exemplo. Porque eu sou de uma família muito, muito pobre, muito humilde, né? E os meus pais são ainda descendentes da leva de italianos que vieram para o Brasil para trabalhar nas plantações de café, né? No interior do estado e em tantos outros lugares no Brasil. E, então, quer dizer, quando as pessoas pensam, quando é que você percebeu que você queria ser... Não, eu não tive tempo de querer nada. Porque a gente não tinha grana pra nada. E era assim, apareceu, pegou, fez, arrume dinheiro. O problema é seu, entendeu? E nessa eu comecei a fazer algumas coisas enquanto estava no colégio e tal. Cuida de uma criança aqui, faz uma faxina ali, sei lá. Arrumava qualquer coisa pra ganhar um dinheirinho pra comprar as coisas muito básicas mesmo.
E aí eu fui indo. Eu sei que acho que com 14 anos, e esses dias, inclusive, ela me mandou, uma psicóloga, ela me mandou o meu registro de trabalho, da carteira de trabalho com 14 anos. Profissional. Tipo, muito louco, né? Muito doido, assim. E aí eu fui ser secretária e tal, aí passei dali para uma outra empresa, fui vender plano de saúde. Eu ainda tinha 16 anos. E essa empresa decidiu que ia fazer era um jogo de futebol de areia com meninas para, sei lá, promover alguma coisa num fim de ano, uma coisa assim. E uma rádio da cidade, que provavelmente estava sendo paga para fazer isso, foi lá fazer a cobertura. E eu sei que ferrou um pau danado no jogo. E teve briga, e uma brigando com a outra, xingo. Quando chegou no vestiário, fechou o tempo também, enfim. E eu ainda tinha 16 anos. E aí as meninas, o cara da rádio chegou, né? A mulher dele falou, não, que a gente queria uma entrevista e tal, não sei o quê. Eu olhei pra trás, todo mundo assim, ó. Todo mundo fugiu da bronca. Tô fora. Falei, eu vou falar logo, porque assim, acaba logo e resolve logo, porque eu sou meio agoniada. E aí, eu fui lá, falei, tá, o que vocês querem saber? E falei. Aí quando terminou, ele falou assim, eu achei que você fala bem, você é articulada e tal. Você já pensou em trabalhar com comunicação e tal, né? E eu pensar em quê, meu filho? Eu pensei em sobreviver. Você pensou, você tá me oferecendo um emprego? Paga Você tá me oferecendo... Né? E aí, daí eu falei, não, nunca pensei não. Daí ele falou, então, porque você não quer dar uma passada na rádio? Aí eu fui e ele me deu para fazer... tirem as crianças do ambiente nesse momento, porque nós vamos voltar alguns anos. Naquela época, existia uma coisa que era... Não sei se vocês façam assim. Eu tô muito ansioso. Faz assim. Tô curioso. Mesmo que vocês não saibam o que é, vocês fazem assim pra eu não ficar sozinha no barco aqui. Mas tinha uma coisa que era resumo de novela e horóscopo. Claro. Lógico. Achei que era muito pior. Em rádio AM. Tranquilo. Então, assim, eram as previsões do horóscopo, era o resumo de novela. Então, a fulana hoje vai dar na cara de Beltrano, o outro não sei o que lá. Esse tipo de coisa. E eu fiz isso por alguns meses. Ele falou, não, que legal, tá, vamos fazer. Eu lembro. Eu ganhava R$100 por mês para fazer isso. E mantinha o meu outro emprego, que era de onde eu sobrevivia. Pra somar 200 no mês. Pra somar 200 no mês. 230. Era basicamente um trabalho de locutora, então, né? Aí tipo 130 era pra pagar custos. Sobrava 100 pra passar. Não, mas eu me lembro, o primeiro salário que eu recebi na vida, eu recebi um cheque e eu fui numa padaria, porque meu sonho era comer pão de queijo. Olha o nível de pobreza, entendeu? Era muito assim, muito mesmo. Então, eu lembro de ter comprado 2 pães de queijo e um chocolate quente. Fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, eu vou lá, falo. E aí eu como pão de queijo. Ficou associado, sabe? O bom é que na época, com R$100 você fazia isso e ainda sobrava, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia você compra... Hoje em dia um pão de queijo custa mais uns 98. Eu acho que não tem troco, né? E posso só fazer uma informação? Pessoal... Cheque é um dinheiro que era tipo que você escrevia no papel e aí a pessoa ia lá e trocava. Só pra você que não é da época boa, era isso. Era o cartão de crédito. Não, a molecada que trabalha com a gente aqui não faz ideia do que é cheque. Nossa, cheque nominal. A Juba tá desesperada tentando descobrir o que é na internet. No Google, só aqui, ó. E aí é isso que um dia faltou um repórter de campo na equipe de esportes. E aí, o meu chefe chegou e falou, viu, a gente cobriu o Paulista na Série A3 do Campeonato Paulista, né? Eles. E você acha que dá conta de fazer galera? Fazer galera, a titia vai explicar também. Você ficar lá no meio da torcida, trazendo informações, trazendo renda, público, ouvindo a torcida, enfim. Falei, super. Por dentro, pensando, claro que não. Mas por fora, nossa, total. Putz, mais uma chance, né, de subir, fazer uma nova função, né? Eu pensei, gente, eu preciso trabalhar, né? E aí fiquei alguns meses. Aí aconteceu de novo, faltou de novo uma pessoa na equipe e era um repórter de campo dessa vez. Era para cobrir meta, e aí o negócio fica mais complicado, né? E aí perguntaram, você acha que você tem condições de cobrir meta? Eu falei, super. Tô pronto. Mentira. Falei, super. E aí eu não parei mais. Aí, dali, eu conheci num jogo... Pô, eu vou lembrar o jogo.
o jogo. Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli, em Campinas. A gente estava fazendo um jogo, esse era, claro, da Série A, da primeira divisão. E eu vi que vinha uma mulher, assim, na minha direção. E é claro que eu já tinha ouvido falar dela, mas eu não a conhecia pessoalmente. A gente não tinha acesso à imagem, como tem hoje, né? Mas eu vi aquele topetão loiro vindo pra cima de mim. Eu falei, eita! Falei, será que é ela? E era a Regiane Ritter. Outra pioneira, né? A pioneira, né? A primeira mulher a fazer reportagem de campo, a ter voz, a falar, a cobrir seleção brasileira. Nossa, ela foi precursora em tantas coisas. Sim. E aí ela chegou, ela falou assim, você é a... Desse jeito. Você é a garota, a menina que tá... Porque eu realmente era uma menina, né? É a menina que tá fazendo futebol lá em Jundiaí? Aí eu falei, sim, né? Aquela, sim. Falei, sim, sou eu, né? Ela falou, então é o seguinte, você tá pronto para ir para São Paulo? Vamos para São Paulo, meus amigos têm te ouvido lá em São Paulo, você tá bem, não sei o que tal. E eu nunca tinha, acho que eu nunca tinha pego um cometa na vida. Cometa, a Titi explica também, é um busão que sai de Jundiaí e vem para São Paulo. E aí, na semana seguinte, eu peguei um cometa, baixei lá na Casper Libero. Então, mas isso, só pra gente ter uma noção cronológica, assim, isso foi o quê? 1 ano de trabalho ali no futebol de Jundiaí? 2 anos. Ah, tá. Eu me lembro porque eu tinha, assim, eu tava, assim, há pouco tempo eu tinha maioridade, era tipo isso. E aí, eu cheguei lá na Rádio Gazeta, a Regiane me apresentou para Solange Scarpa, que era a diretora da rádio na época, e eles tinham uma proposta de fazer 15 horas de esporte no ar. Que legal. E todo mundo que está no meio hoje passou pela Rádio Gazeta, né? Não existe ninguém que não tenha passado. E aí eu comecei na Rádio Gazeta, graças à Regiane, ela foi me ensinando o que ela sabia, a gente editava também, então cortava na Gillette para editar, que também ninguém sabe, cortava fita na Gillette. E para fazer edição, ouvia os jogadores que estavam fora, produzia matéria durante a semana para rolar no final de semana nas transmissões, enfim. E aí, um belo dia, entrou um cara na redação, e tinha gente muito legal com a gente lá, o Mauro Betting, eu comecei a citar, mas eu não deveria, porque era muita gente importante e eu não vou correr o risco de esquecer alguém. Mas aí um dia entrou um cara lá na redação e falou, viu, quem que é essa menina, né? E alguém respondeu, falou, ela é de Jundiaí e tal, tá trabalhando com a gente tem 6 meses, 8 meses, e não sei o quê. Falou, e eu soube disso depois, né? E aí, a Regiane Ritter e o César Teixeira, que eram os meus chefes na época, lá na Gazeta, me chamaram, falaram, vamos comer um negocinho ali, tomar um milkshake e tal, porque era esse o papo, né? Vamos. E aí eles disseram, seguinte, tenho 2 notícias pra você. As 2 são boas, mas são difíceis. Eu falei, pode mandar, né? Ele falou, olha, a primeira é que a Solange quer te promover, seu salário vai dobrar. Caramba. Baita notícia, né? Qual que é a parte difícil dessa qual que é a parte difícil? Qual que é a parte difícil? E a outra boa notícia é que a produtora do Osmar Santos gostaria muito que você fosse para lá. E isso incluiria trabalhar com vídeo. O que a gente particularmente acha que seria uma ótima para você. Mas você vai ganhar um pouco menos que esse dobro que a Solange estaria te oferecendo. Agora, a parte difícil você precisa decidir agora, porque dependendo do que você resolver, você precisa atravessar a Paulista e ir ali no prédio que vão começar a gravar hoje. Falei, gente, olha pra mim, eu não tenho condição de decidir. Então era meio que mudar pra TV ou seguir no rádio numa condição melhor. E uma menina pra tomar essa decisão. E eu não podia ligar pra alguém, não podia pedir ajuda dos universitários, nem da família, eu não tinha. Que doideira, hein, meu? Eu tinha que decidir. E aí, por uma fração de segundo, passou na minha cabeça e falei, o que vocês fariam? Eu falei, Regiane, o que você faria? Pediu um conselho pra quem você confiava ali na hora, né? E ela falou, pouco importa o que eu faria. Me ajudou muito. Pouco importa o que eu faria, mas eu vou te dizer o que eu acho que você deveria fazer. Eu acho que você deveria ir pra produtora e aprender mais. E aí eu fui pra produtora do Osmar Santos, dali veio o concurso, fui pra Bandeirantes, e aí não parei nunca mais. Mas aí vem a história da narração, né? Sim. Eu não narrava, continuei fazendo esporte, mesmo na produtora, mas reportava
editava, produzia, apresentava, comecei a apresentar, comecei a aprender a fazer matéria em TV, que é totalmente diferente de rádio. Enfim, comecei a aprender o que tinha para aprender. E aí, eu já estava achando que eu estava muito bem na fita, porque, tipo, eu tinha conseguido comprar um uninho todo lascado. eu tinha um celular tijolão. Falei, nossa, eu tô no topo do mundo. Pô, você tinha um Uno e um celular, você tava muito Poxa, eu tava, sabe? E o Uno tinha sido táxi, que eu descobri depois, porque ele entrava água no meu pé. Caramba. Lu, deixa eu fazer uma pergunta só. A pessoa que perguntou por você era o Osmar Santos? Não sei, mas quem fez a ponte foi o Luciano Borges, que hoje trabalha comigo na ESPN, ó. Ah, tá. Então você sabe que uma pessoa... Até hoje a sua informação é... Perguntaram de você e quem foi era foi o Luciano Borges quem fez essa pergunta. Foi ele que entrou na redação e fez essa pergunta. Entendi. Perfeito. E aí quando... num determinado dia, que eu não lembro qual foi... Depois eu fui ligar uma coisa com outra, porque nessa produtora a gente tinha um programa e esse programa era apresentado por 2 pessoas. Eu e o Luciano do Vale. Ah, que legal. Só que a gente não se via, porque ele gravava a parte dele um dia, eu gravava a minha... E antes que alguém cornete, também o Pedro Bial fazia lá TV Bradesco na época, então eu também cruzava, vez ou outra, com o Pedro Bial. Só uma coisa, essa produtora do Osmar Santos, esse conteúdo produzido, ele era veiculado na época onde? Para várias emissoras. Então, tá. por exemplo, eu fiz muita coisa para a Fundação Roberto Marinho. Sim. Algumas... Era meio que um complexo de estúdio. Exato. Era meio que um estúdio que podia ser alugado ou vendido, isso. Meio que isso. E as empresas que não davam conta de gerar todo aquele conteúdo, mandavam para a produtora. E o primeiro teste, um dos primeiros testes que eu fiz lá foi com a Alice Maria. Irado. Pelo amor de Deus, né? Assim, enfim, então eu aprendi demais lá. E aí, um dia eu cruzei com o Luciano no corredor, como cruzava com todo mundo, até mesmo com o Osmar, com o Odinei, com os irmãos, com o Carlinhos, enfim, o Durval. E cruzei com o Luciano, e o Luciano falou assim: eu assisto as partes que você faz do programa e vejo umas matérias que você faz e tal. Você entende do negócio. Você sabe o que tá faltando? Tá faltando uma mulher que narre futebol. E eu acho que você vai ser a primeira delas. Na hora, com a minha cabeça naquela idade, eu pensei, nossa, passou longe. Que chavequinho furado. Que cantada... Papinho mole. Nossa. E assim, juro, eu saí desse encontro no corredor, entre as baias que a gente tinha... Eu saí do papo assim, nossa, cadê meu café? Tipo, nem tchum mesmo, porque era muito fora da curva. Sim. Bom, eu acho que alguns meses, ou talvez um ano tenha passado, até que eu recebi uma ligação. Naquela época a gente não tinha identificador de chamada, nem nada disso. E era o Mauro Betti. E eu falei, nossa, Mauro, porque eu nunca mais tinha visto, porque né, a gente não tinha rede social, não tinha nada disso, enfim. Ele falou, viu, deixa eu te falar uma coisa. A TV Bandeirantes vai promover um concurso chamado Golaço. E estão procurando uma mulher que narre. Vai lá fazer. Falei, mas você tá louco? De jeito nenhum. Eu não sei narrar, eu não narro, eu não sou narradora. Falei, então, mas não tem narradora. Não é que você não sabe, é que nenhuma mulher sabe. Então, pelo menos você conhece o esporte e tal. De fato, você tava na vantagem, né? Já tinha habilidade com câmera, habilidade com microfone, já tava na vantagem. Pô, entende de futebol, já fez meta, vai, você sabe fazer e tal. E eu não sei fazer, Mauro, você não tá entendendo, não sei fazer, não vou. Aí ele falou, então, é que tem um prêmio. Aí eu falei, opa. Já ficou interessante, né? Pera aí, que já aqui... ficou interessante o negócio. O ninho aqui já tá arriando, nós precisamos resolver. Na verdade, eu tinha acabado de trocar de carro e faltava um valor X para eu quitar o carro. E era o primeiro carro da minha família inteira. Aí eu falei, de quanto? Só pra eu saber. E aí ele falou, é X. Era o valor que precisava pra quitar o carro. Eu falei, nossa, eu não vou ter como negar isso. E vai ter que entrar pra ganhar, né? Eu preciso pelo menos tentar, né? Não dá pra não tentar. Eu preciso tentar. Não vai ter jeito. Eu falei, como é que funciona? Só que não era narrar um jogo inteiro, era narrar 1, 2 gols. Pô,
Só que daí pra você ficar 2 horas no ar ao vivo, há uma diferença grande comandando uma transmissão. Sim. Só que eu não tinha essa ideia. Então, por isso que eu falei, a ignorância de vez em quando é uma bênção, né? Porque te protege, né? E aí eu fui. E era assim, eles tinham uma bancada, que era o apito final, que tinha o senhor Armando Nogueira, o Roberto Rivelino, o Luciano do Vale, tinha só fera. Tipo uma mesa redonda, assim, provavelmente. Era uma mesa redonda, com a participação do público. Então, a cada domingo, eles passavam, tipo, um gol meu e demais, não só meu, né? Das meninas que se inscreveram para participar. Sim. Dúvida, o concurso era geral ou era um concurso para mulheres? Para mulheres. Para mulheres. Isso. Perfeito. A intenção era achar a primeira narradora de futebol da televisão brasileira. Perfeito. E para quem não tem essa noção, a galera que não acompanhou, a Band tem tentado voltar a ser isso, mas nos anos 90 era o canal do esporte, né, na TV brasileira, e tinha espaço pro esporte feminino, assim. Eu lembro que basquete, Jogos da Hortência, o essas Luciano coisas tinha começado tudo já. Acho que o Luciano Vale que cria o Magic Paula, não é ele que cria esse apelido também? Ele brinca, né? Ele brincava, né? Ele dizia que primeiro que as mães, né, da Paula e da Hortência brigavam muito durante o jogo. Era treta forte mesmo. Sim. E ele se lembrava de uma foto que ele tirou com elas ainda juvenis, sentadas uma em cada perna do colo dele. Então, por aí você imagina o nível de ligação que ele tinha, né? E, inclusive, o futebol feminino, a Band já passava. Ele quem colocou no ar. A gente fez... vai sair aí em algum momento um Goleada Nostalgia, que é um programa que a gente tem aqui no canal do Sport Tudo, falando do... Quem é o apresentador? Do futebol, sou eu. Que bonito, do futebol no passado, assim, né? Coisas legais. A gente gravou um programa especial da Cici. E a Cici, ela apareceu na TV brasileira nessa época, tá, assim. Gente, ninguém precisa ficar preocupado. A Cici foi a primeira grande craque do futebol brasileiro e, tipo, todo mundo acabou conhecendo ela naqueles jogos que a Band passava ali, né? Foi ali que surgiu. O Luciano foi o primeiro a acreditar no futebol feminino e peitar, né? No sentido de não, vamos colocar, vai dar certo, isso vai ser bom, vai ser legal. Tanto que o concurso, aí aconteceu o concurso que era eliminatório. Então, quem ganhasse a cada domingo continuava e ia enfrentando as que vinham depois. E eu fui ficando até ganhar. Aí ganhei, peguei o checão, falei, uau! Falei, agora, mamãe, tô resolvida. E quitei o carro e tal, enfim. Mas isso foi... Gente, durou 48 horas. Porque já me ligaram da emissora e disseram, olha, a gente quer ter uma conversa com você. Eu falei, ok. Fui lá, a gente quer te contratar. Passou um filme rápido, porque um dos trabalhos que eu tinha antes de participar do concurso, falou, se você for, a gente te demite. Que aqui não vai ficar a mulher passando ridículo, narrando o jogo. Caramba. E a outra, que era a produtora do Osmar, super de boa. Vai lá, se der, deu. Se não der, não deu, você tá com a gente, entendeu? E aí eu pensei, bom, de um lado eu tô desempregada, do outro ainda dá pra me manter, então, né, como é que vai ser? E aí a Band me ligou e falou, olha, a gente quer contratar você, tal, não sei o que lá, e já tem um torneio que vai começar na semana que vem, que a gente quer que você narre. Eu falei, gente, eu continuo não sabendo narrar. Você falou, vai ter mais do que 2 lances? Entendeu? Eu falei, continuo não sabendo narrar. Aí eu pedi demissão, tal, eles super entenderam, a produtora super entendeu, deu uma força, e eu fui pra Band. Só que ninguém me disse, muito bem, você narrou 2 lances, agora você vai narrar 2 horas e meia, né? Nós temos isso aqui, chama-se caminhão de transmissão. Não teve nenhum workshop, assim, uma coisa básica, nada? Zero. E eu acho que eles também não sabiam que precisariam ter me oferecido isso. Deu pra entender? Tá. Sim. Não, eu imagino que na cabeça era uma deles ignorância. Se você tá participando, você deve Dos saber o que você tá fazendo. Então, chega aí e Nem vambora, passou né? pela cabeça de ninguém. Tipo, ela grita gol, legal, maneiro. Não, e do lado de lá o pessoal falando, essa Luciana é boa, não fez uma pergunta, você viu? Chegou maravilhosa. Aqui, e foi lá. Aqui, foi eu embora, tava, assim, 3 dias antes do primeiro jogo, eu não comi, eu não dormi, eu vomitei de ansiedade. Só que eu não sabia que aquilo era ansiedade, né? Eu pensei, acho que peguei uma gripe. E no fim das contas era só medo mesmo. Era medo, era medo, era muito imagino, medo. Chega numa tarefa, assim, uma coisa A inesperada. Band, Rede Nacional, Exato. todo mundo vendo. Sim. Meus pais não entendiam o que eu ia fazer.
Até hoje eu acho que eles não entendem o que eu faço. Porque daí que você explique, né? Porque eles falam assim, você que vai... Eu já ouvi isso muito. Você vai radiar o jogo, que não sei se é uma expressão muito usada no interior, mas assim, radiar é uma coisa vaga, né? Porque, como assim, né? Vai transmitir ali, mas por quê? Porque não coisa. sabem distinguir entre narração, comentaristas, repórteres, né? Eu entendo isso. O fato é que liga a TV e ouve sua voz e fala, lá, minha menina lá. Entendeu? Isso, né? Mas eles nem assistiram, eu acho. Sinceramente. Não, eu acho que eles nem assistiram. Vira e mexe, eu mando o link, assiste aí, vê se o gol tá legal, que coisa, porque, né? E aí chegou no dia, eu cheguei no estádio e tal, pensei, sei tudo, tô maravilhosa. Só que não, né? Porque o futebol feminino até hoje, a gente pena pra arrumar informação. Sim. Você imagina naquela época. Sim. Jornais, não noticiava. Rádios, não noticiava. Eu fui saber o jogo quem contra quem quando eu entrei. Caraca. Aí você imagina que você tem uma folha em branco e 2h30 em rede nacional. Sim. Ai, que coisa simples de fazer. Sim. Pra uma menina que na época tinha 21 anos. E hoje, eu imagino, né, assim, que seja como é no masculino. Eu cheguei a trabalhar em rádio, então eu sei como que é no masculino. A assessoria de imprensa solta ali um papel com o nome do jogador, número e tal. Desculpa. Agora, nessa época, tipo, tinha que sair, tinha que bater na porta e perguntar o nome de cada uma, né? Tá bom e vai. Não tô zoando. Tinha que perguntar o nome de cada uma e o número, né? O que você acha que a gente teve que fazer? Eu e a Carla França, querida... Carla França, ou pra cá. Querida Carla França. Nós duas, e pra comentar o Roberto Rivelino. Nossa, falei, a vida tá acabada. Nossa, que estreia. O dia tava prometendo. Mas eu não via de um ângulo bom. Eu só pensava na pressão, na dificuldade. Sim, Detalhe, eu não tinha a menor ideia do que era feminismo, machismo, lugar... Nada. Não tinha a menor ideia. Sim. Era uma interiorana falando horta, porta, verde, corta. Era isso. E aí me disseram, vai ter um cara que vai falar no seu ouvido, porque a gente fazia rádio, então aí eu entendi, falei, não, beleza. Esse aqui é o seu retorno de vídeo, aí já começou uma novidade pra mim. Ok, bom, é isso, entramos tal hora, só que antes você vai entrar no Jornal da Band com o Paulo Henrique Amorim. Caraca. Só fera, só vai melhorando os nomes, só vai ficando mais difícil. Eu vou morrer, certeza, eu vou morrer. Eu pensei, se eu passar de hoje, eu vou sobreviver, eu vou ser uma Highlander. Será que era esse o plano deles? Vamos fazer o seguinte, vamos testar ela até Começa na fogueira. E aí eu não tinha o que fazer. Era fazer. Né? Porque o que eu ia fazer ali? Não dá pra voltar agora, né? Eu pensei, não foi por falta de pensar. Eu até contei isso pra Milene Domingues, né? Esses dias ela fui até o programa dela e eu me lembro de ter olhado assim, eu olhei pra escada que subia pra cabine, eu olhei pro portão, olhei pra escada que subia pra cabine, olhei pro portão, e eu olhei pra escada de novo pensando, não vá, mas não vou, hein? Quando eu pensei em voltar, eu falei, Luciane, isso é medo. Se você não confia em você, confia em quem te trouxe aqui. Então, é um bom jeito de encarar, né? Então... Não, e nessa sua visão também tem uma coisa curiosa, que é, você olha a escada, você olha a saída. Você pode ir pra saída e ir embora. Você pode ir pra escada, dar tudo errado, e ir pra saída do mesmo jeito. Então, assim, vai pela escada, porque a saída tá garantida, né? Mas uma hora você vai passar por essa porta. Na minha cabeça não existia essa opção. Tipo, na minha cabeça era assim, desisto ou faço? Sim. E o medo me dizia, desiste. E ainda bem, aí eu fui descobrir que, de fato, eu tenho alguma coragem. E a coragem, a vontade de fazer, me dizia, sobe essa escada, sobe essa escada. Não pensa. Quanto mais você pensar, vai ser pior. Só sobe. E subi. E aí desci de novo, porque eu tinha que ir lá na porta do vestiário pegar a escalação. Aí a gente chegou, né, eu e a Carla, tal, passado aquele estresse de entrar num jornal, enfim... E aí eu meti a cabeça no vestiário, eu e a Carla do meu lado. Tudo bom? Tá, esquece que lá, viu? Quem joga? Pô. Aí disseram assim, anota aí, camisa 10, Cisleide do Amor. Eu falei... a Cici, ó. Você dá spoiler, né? Perdão. É que ele gravou o programa, ele tá fresco. Cisleide, olha eu marcando do amor. Inesquecível, né? Botei lá, camisa 10. Só que eu não sabia quem era ela. Ninguém sabia quem era ela.
Bota lá, camisa 9, Kátia Silene. Kátia Silene. Bota lá, né? Roseli. E eu, Roseli. Eu não conhecia ninguém. Então, pra mim... Meu, a sua história tem muitos nomes, cara. Essa história tem 11 muitos nomes. contra 11, fim, entendeu? Pô, eu fui me tocar que eram elas. Saiu 11 gols nesse jogo. Caramba. Nossa, que legal, hein? Era que teste. Qual era o São Paulo ou não? São Paulo. Ah, tá. São Paulo, e era um time do Rio de Janeiro que eu não consigo lembrar. Se era o Vasco, se era Botafogo. Bom, tomara que não seja o Vasco. Porque eu sei que o... Eu não Porque eu sei consigo que lembrar. esse time da Cici, da Cátia Silene e da Roseli era o São Paulo. Com certeza não era, Era o São não Paulo. era o Vasco que elas jogavam. Não, era o Eu São lembro Paulo. que a Não, Cici esse eu jogava tenho no São certeza Paulo. absoluta. É. Mas, E assim, são 3, já que você falou, que é a primeira geração da seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo. Sim, Então, tanto que... Ficou Isso- ruim pro outro time. Isso foi em 97. Em 99, a Cici seria artilheira da Copa do Mundo. Aham. Então, enfim, e aí eu narrei o jogo, e a minha intenção era só sobreviver mesmo. E aí disseram, bom, então vai ter outro amanhã, e depois de amanhã vai ter outro, porque esse é um torneio de jogo de tiro curto, não sei o que e tal. Eu tava devastada. Parecia que eu tinha apanhado de 1000 pessoas. Mas aí eu fui entender que era aquela ansiedade, que era, né, que era tudo isso, enfim. E daí as coisas começaram a... Eu só me lembro de ter depois encontrado com o Luciano e ele ter dito o seguinte: menina, vem cá um pouquinho. E eu, sim, né? Aquelas achando que tá abafando. Ele falou assim: é o seguinte, quando a gente pega um jogo assim que tem muitos gols, se o gol tem emoção, tem emoção. Se não tem emoção, não tem emoção. O que ele quis dizer, para de gritar feito uma esganada em todo gol. Sim. Mas maravilhoso. O conselho vale até hoje, né? Fantástico. E o modo como ele montava as escalações. Porque me ocorreu na hora, né? Eita, como é que faz pra gravar esses 22 nomes? Sim. E na verdade você não grava. É. Ninguém grava. Você grava depois de um tempo. Ou se for um jogo de 2 times de caras super famosos, assim e tal, né? Mas se não for você isso... escala o Real Madrid, fácil. sim. Agora eu quero que você vá escalar o Osasuna. A gente passou por isso, a gente trabalhou em rádio do interior e a gente fazia, a última divisão do Campeonato Paulista, em Mogi das Cruzes. Os caras do União lá de Mogi, a gente, depois de um jogo ou outro, você acaba conhecendo, porque é o mesmo time sempre. Sim. Só que aí o cara ia enfrentar o Taubaté. Aí, o cara do Taubaté você nunca viu na vida. Aí o cara ia enfrentar o Guaratinguetá, ia enfrentar outro time ali. E pra quando a gente narra- dava sorte, o jogador do outro time jogou no ano anterior no União e a gente conhecia ele por Não, isso. graças E a às vezes descobria, sei lá, 37 do primeiro tempo, descobri que tava errado. Não era Alguém do outro time escutava e Já falava, ó, aconteceu, esse ainda cara que você tá acontece, chamando de Joãozinho é o Manuel, tá? Tipo, aí você fala, putz. Então era, né? Você fala, então era. A partir de Porque agora já agora... foi. E pra narrar é muito pior, porque você não tem tempo pra pensar, você não tem tempo de racionalizar mesmo, né? A narração, assim, acredito que seja a coisa mais ao vivo que tem. E a Porque tarefa é um mais negócio de árdua, né? veio É falar, árduo, veio falar por 2 horas. Meu, é a coisa mais ao vivo que existe. E você precisa estar sentindo aquilo. Sim. E não tem roteiro, né? Não. Pode acontecer qualquer tudo de coisa. Então improviso. E só fazer um exaustivo. adendo aqui, eu não sei se a gente já falou, se você não se ligou ainda, o Luciano, que ela tá citando toda hora, é o Luciano do Vale, um dos principais narradores da história do Brasil, né? Se você não conhece o Luciano do Vale, você pode ir embora desse eu vídeo. acho que a grande, Respeito a você. a tríade dos narradores, eu diria, sei lá, pra mim, pelo menos, seria Osmar Santos, Luciano do Vale e Galvão Bueno. Eu acho que são os principais. eu não sei, Tem outros das gerações antigas e tal, né? Talvez pra trás tenham outros grandes nomes, assim, da Mas nossa pra nossa geração são né, esses nomes que ficaram Sim, eternizados mesmo, né? Além, claro, do pessoal de rádio, Fiore Giliotti, Sim. maravilhoso, né? Sim. Enfim, a gente poderia citar Vários, muitos. É que, curiosamente, esses 3 meio que geraram concorrência entre eles em alguns momentos, seja por emissora, seja por grandes jogos, que assim, chegou o ponto de, você quer ver o jogo com quem? Você quer ver o jogo com quem? E sabe o que o Luciano falava sobre isso? Ele dizia o seguinte, eu me lembro, porque a gente já fomos jantar com o Galvão, porque o jogo era no mesmo lugar, tipo, em Buenos Aires, a gente viajou muito juntos, né? Porque tava sempre juntos. E acabava que acontecia de, às vezes, a gente jantar e tal, e eu me lembro de ter saído de um desses jantares e ter pensado assim, nunca te ocorreu uma coisa
um estranhamento entre você e o Galvão, já que vocês uma rivalidade, né? Pois é, né? E ele falou assim, olha, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque a gente só cresce com concorrência de qualidade. Sim. Exatamente. Isso a gente fala muito sobre clube. Quando a gente fala sobre, tipo, o Corinthians é gigante, porque o Palmeiras é gigante, Exato. porque o São Paulo é gigante. Se tiver um gigante, tem que se virar, não existe, né, pra melhorar, não existe né? o outro. Sim. Então, quando tem o seu rival fazendo uma coisa boa, isso é motivador, né? Você quer ficar tão bom, quer ficar melhor. Até por uma questão E assim, do tal do orgulho mesmo. Não, eu quero fazer hoje, melhor. talvez, o pessoal, né, tenha mais uma lembrança mais viva do Galvão e tudo mais. Só que por muito tempo, pelo menos na minha memória, o número 1 era o Luciano do Vale. Sim. Ele era o pai da emoção, né? ele era o cara que, fazia todo jogo valer a pena. Então, assim, o Galvão meio que foi correndo atrás do Luciano muito tempo. Até porque, aí também, palpite de quem assiste, né? O Galvão sempre foi muito protegido com a ideia de ser da Globo. Que, nessa época de 90, era um padrão Globo muito inacessível. O Luciano, a gente tinha a sensação de... Ele é muito mais próximo de mim, ele é muito mais meu amigo. E na queda assim. de braço por direitos de transmissão, a Globo sempre ganhava. Então, portanto, o Galvão narrava as melhores coisas. Mas a Band fazia bonito também, né? O Luciano, ele era o cara que se envolvia profundamente com todas as modalidades. Então, ele criava coisas. Bom, ele narrou sinuca. Não, e na TV aberta. Maguila. Maguila, isso que eu ia falar, o Maguila ele tinha um envolvimento muito grande, né? O show do esporte, foi a criação dele. E assim, a gente tem... O basquete feminino, o voleibol masculino. Isso que eu ia falar, o ouro de 92, né? Barcelona 92, tipo, a narração clássica é a do Luciano. O Mundial de 2000 do Corinthians também, a narração clássica é do Luciano. Eu tava lá. Porque eu acho que nesse torneio a Band conseguiu o direito. Foi, de última hora, que era uma Globo. mudança entre quando entrou a Traffic. Exatamente. E aí eles compraram os direitos e eu me lembro que eu tava lá no dia. A própria passagem do Ronaldo, o fenômeno no Brasil, no Corinthians, ela é muito marcada pelo Luciano. Na minha memória. Demais! Tipo, é muito marcante acompanhar os jogos. E assim, tava passando nos dois. Sim. Só que você escolhia, de fato, o Luciano, pra quem é apaixonado por esporte e é dessa época de 90 e sabe, tem esse carinho com ele muito grande, muito grande. O Lucianinho, depois dessa estreia, desse torneio Luciano, que você... Quando a gente casou, ficou Luciano do Vale e Luciana do Vale. É verdade, olha aí, que legal, meu. Muito louco, e fazendo a mesma coisa, né? E depois dessa estreia, desse torneio que rolou, você seguiu fazendo narração ali? Ou como que foi essa sequência de carreira depois dessa estreia? Eu segui, mas a gente não tinha muitos eventos. Naquela época era muito enquadrado assim, né? Você vai narrar jogos de futebol feminino. Tá. Não entra, ponto. E aí, então, eu me lembro de ter feito um jogo que acho que nem tem registro disso, mas assim, a seleção brasileira feminina, que voava com esses nomes todos que a gente citou, enfrentou os Estados Unidos da Mia Hamm. Que já tinha... No Canindé. Já era um futebol feminino muito mais desenvolvido do que o nosso. Elas já eram do jeito que são. Sempre. Elas não é que elas eram boas, né? Elas permanecem boas. Isso, elas continuam, né? Sendo muito, muito poderosas. E assim, a Mia Hamm foi uma das jogadoras... Não é a mais, mas uma das maiores jogadoras que a gente teve na história do futebol feminino. E quando imagina eu entrando no Canindé, só que eu não tinha noção. Aí que tá, isso que me dá raiva. Eu não tinha noção. Era que eu entrei no Canindé e vi de um lado a Ceci, do outro lado a Mia Hamm, eu falei, gente, zerei a vida. Então, e fui fazendo. Quando, nesse meio de tempo, teve a Copa do Mundo da França, eu fui pra Copa. Teve o Mundial de Basquete um pouco antes, eu fui um pouquinho antes para a Alemanha para o Mundial de Basquete Feminino, quando se aposentou a Paula, porque a Hortência já tinha se aposentado. Pode crer. Então, eu fiz esses últimos jogos da Paula lá. E aí, dali eu fui para a Copa do Mundo, e ali eu e o Luciano, a gente já estava de peguete. Já tinha dado uma chipada. E aí, eu me lembro que ele começou a compartilhar coisas comigo, do tipo, eu queria muito ir eu gosto muito de pôr de galinhas, eu tenho uma casa lá, e não sei o que tal, e nananana. Quando foi em 99, a gente decidiu que ia ficar junto e que ia mudar pra lá, que a gente ia continuar na Band, mas que a gente ia pegar
os direitos do Campeonato Pernambucano de Futebol Masculino para narrar, porque nunca tinha sido transmitido um campeonato todo na televisão pernambucana, e o Luciano acreditava muito na regionalização, né? Ah, boa. E aí eu também, eu estava muito alinhada com tudo que ele acreditava e tal. E ele falou, e lá você vai poder narrar o futebol masculino. Porque você entra na equipe. Falei, maravilha, mas eu continuo na rede. Beleza? Beleza. Então eu continuei na rede, fazendo mais os grandes eventos, apresentando e tal, fazendo reportagem e tal. E fomos pra lá. E aí a gente pegou uma TV que tinha como slogan, era assim, o nome era TV Pernambuco. Aí vinha o slogan, a TV que ninguém vê. Você imagina o nível de dificuldade. E era Band local ali. Era Band de Pernambuco. Eu não sei se a princípio era, depois foi na TV Guararapes, aí houve uma troca. Mas a gente fazia o programa... Na Guararapes alguém via. A Guararapes era a retransmissora da Band. Ótimo, né? Então tinha gente vendo. E aí a TV, a Pernambuco, era como se fosse uma TV estatal, meio uma coisa assim. Aí os caras... Aí o Luciano começou a montar a equipe e tal, e eu ajudar, e aí começou uma coisa assim, mas a gente vai tirar sinal de onde? Porque também a tia Lu explica... naquela época você tinha que meter uma antena em algum lugar para tirar sinal, fazer subir esse sinal num uplink, que a gente chamava, e esse sinal retornava do satélite, e assim a gente conseguia transmitir. Sim. E aí disseram assim, não, tem que ir lá no Morro do Peludo. Isso no Recife ou era Porto de Galinhas mesmo? Não, isso era na Grande Recife, o Morro do Peludo. Falei, gente, o que é Morro do Peludo? E era um lugar chamado Morro do Peludo, onde ficava a torre de transmissão. Boa. Aí você chegou lá e fez, peludo? Aquelas, né? Com licença. Falei, gente, muito louco. E aí o Luciano falou, ó, se a gente colocar os jogos do Pernambucano sábado ou domingo, nós vamos concorrer direto com a Globo. Sim. E nós vamos perder, porque eles estão trazendo o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, Corinthians, não vai dar certo. Vou colocar na segunda noite. O Luciano era muito genial para essas coisas. E hoje é um horário que rola, né? O brasileiro. Virou horário nobre, há uns 3 anos rola a segunda noite. Até por causa do Bem Amigos. Era o horário nobre, né? Era o horário nobre da segunda-feira pra ter um jogo quente ali pra eles começarem. O que aconteceu? Primeiro lugar de audiência. A gente entrava na segunda, primeiro lugar. Começaram a ver. Jogo Náutico, Esporte, Santa Cruz, aí a gente viajava. Porque são torcidas super apaixonadas também. Historicamente, os nordestinos sempre que lotaram estádios para a seleção brasileira, inclusive. Sim. Precisamos de público, para onde vamos? Norte e Nordeste, né? Então, e aquilo começou a me deixar muito apaixonada, porque eu viajava, eu ia para Caruaru, ia para Timbaúba, e comecei a conhecer Agreste, Sertão, Zona da Mata, entender a cultura. Eu fui me apaixonando. Que experiência animal, meu. Não, sensacional. E aí terminava, eles, bora comer uma buchada de bode, vai ser ali, eu só vou. E aí tinha, assim, banda da prefeitura para receber a gente. Era uma coisa muito legal, assim, de fazer. E aí, às vezes, eu narrava, o Luciano comentava, às vezes eu comentava, o Luciano narrava. Aí a equipe foi ganhando corpo, o Rivelino foi para fazer alguns jogos, o Bobô, o Bom Baiano, foi também fazer. Enfim, foi uma equipe toda para lá. E a gente fez o campeonato todo. O campeonato virou uma febre absurda. E aí, quando chegou próximo de terminar a temporada, quem foi que nos chamou? Quem estava na direção da Rede Globo Nordeste na época nos chamou. Aliás, chamou o presidente da federação e disse, ó, queremos comprar os direitos do campeonato. O presidente da federação disse o seguinte, você não vai negociar comigo. Você vai negociar com esse aqui, ó, o Luciano do Vale. Tem um dono, já tem um dono. Porque foi ele que tirou a gente do anonimato, então você se entenda com ele. E o Luciano, não, o presidente não me coloca nessa, eu sou jornalista, não tenho nada a ver com isso, mas eu posso te acompanhar na reunião. Eu sei que no fim das contas, fomos eu, o Tata Muniz, o Luciano, o presidente da federação e aí a diretoria da Rede Globo lá. Eles disseram quanto queriam, quanto podia pagar, acertaram, bateram e o presidente assim pro Luciano, tipo, e aí, né, e o Luciano... Acordo bom. Vai, né? E aí o presidente falou, mas aí vai sair de vocês e tal. Ele falou, presidente, não tem problema, agora não é uma questão de ego, agora é uma questão de melhorar o campeonato, de fortalecer a federação. E também já não tá mais entre nós, esse presidente, que era um cara sensacional.
E aí, eles compraram. Com a compra dos direitos, eles disseram... E aí, a gente já tá em 2000... Olimpíada de Sydney, acho que sim. Sydney 2000. 2000, 2001, porque eu fui pra Austrália, mas a gente continuava, então acho que era por aí. Eu sei que aí eles chamaram e disseram, o Rembrandt Júnior era nosso repórter, virou narrador. Narrador da Globo. Exato, até hoje. O Rembrandt é uma graça, beijo, Rembrandt. E aí, só que eles tinham essa resistência. Sim. Então, assim, Luciana, a gente não vai colocar narradora mulher. Então, se você quiser, a gente te contrata, mas pra voltar a fazer reportagem. E eu fiquei desconfortável. Falei, eu não vou dar passo pra trás, Os caras não precisam fazer isso, por que eu tenho que fazer? E aí eu falei, não, então eu vou seguir meu caminho aqui. Continuei na Band ainda mais um tempo, até 2005, 2006, na rede. E comecei um programa meu, que era meu e do Luciano, lá em Pernambuco, que era uma revista eletrônica, mas aí eu chamava a galera do futebol. Então eu chamava os jogadores, eles iam lá, a gente levava banda, tocava, falava de comida. Mas aí já não narrava mais, fazia outras atividades. Não, porque aí acabou o espaço. Sim. Esse foi a primeira pancada, Lu, que você tomou? Assim, a primeira vez que você enxergou a diferença, assim, sentiu? Foi, assim, como assim eu não posso fazer isso, né? Como assim tá chegando um papel, isso vai ser super normal. Porque provavelmente eu falei demais e o tempo deve estar acabando. Não. Mas foi a primeira pancada, assim. Mas eu ainda não entendia. Eu fiquei revoltada, eu senti o desconforto, eu senti a pressão, mas eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje de que aquilo que estava acontecendo era por puro preconceito, era por puro machismo, que ainda existe. Isso não estava claro pra mim. E era justamente isso que eu queria perguntar. Desse começo todo, dessa história que você contou até agora, qual parte do machismo era mais clara pra você? Era tirar a credibilidade do seu trabalho? Ela não vai conseguir, ou ela não faz tão bem quanto os outros? Ou a parte do assédio mesmo, por você ser jovem, bonita e estar no meio daquele ambiente? Acontecia tudo isso, ou tinha uma coisa que era mais evidente, mais escrachada, assim, pra você? Na época, eu não pensava em nada disso. Tá. Porque, primeiro que eu não tinha parâmetro. E o único parâmetro que eu tinha era a Regiane Ritter. E como ela era muito forte, muito decidida, muito resolvida, ela não se queixava dessas coisas pra mim. E acho que ela fazia de propósito pra me proteger. Então, eu só fui entender tudo o que me aconteceu há muito pouco tempo. Eu acho que em 2015 caiu minha ficha. Assim, cara, a minha vida é um preconceito. Porque, primeiro, eu entrava nos estádios, isso na época de rádio, metade da torcida, se não puder falar palavrão, você se prepare pra botar um pi aí, aqui, tá? A gente tá em casa. Vamos descobrir agora se pode. Tá em casa. Vamos ver. Mas assim, metade gritava gostosa e a outra metade gritava puta. E eu era uma menina. Eu não sabia nem o que isso significava. Nossa, pesadíssimo. E que situação constrangedora. Quando eu penso nisso, eu penso podre. Meu Deus, cara. Pra uma garota. Detalhe, eu não usava maquiagem, o cabelo estava sempre preso. A minha instrução era de usar roupas largas, que não marcassem o corpo. Então, e ainda que eu tivesse de biquíni. Mas vamos nos até aquela época, naquele recorte, né? E a sua defesa, né? A forma de se defender. Eu fiquei assim, e agora? Como é que eu sobrevivo a isso? E eu não podia ligar pra Regiane e falar, viu, como é que você aguentou? A gente foi conversar sobre isso agora há pouco tempo, no Reflexões. Sim, eu vi, ficou muito legal esse papo, né? Assim, você sentia isso? Eu sentia, porque era até proibido a gente falar sobre isso. Ó, que louco. Que loucura. E a gente guardava essas coisas, esses desconfortos, chorava sozinha, se sentia humilhada, se sentia constrangida. Quando souberam que eu tava namorando o Luciano, tá explicado por que ela tá aí. Eu comecei em 1990, nem isso, 1990, que esse dia chegou um vídeo, descobriram lá, de um jogo do Paulista, eu entrando assim, público! Totalmente desafinada. Mas assim, em 1990, eu casei com ele em 99. Por que vocês falam essas... Quer dizer que todo mundo que passou antes, das duas, uma, ou me pegou ou era burro. Entendeu? Sim. Então assim, por que é tão difícil explicar o óbvio? Sim. E aí quando eu casei com o Luciano, virou assim,
não vale nada. Casou com o Luciano. Por isso que ela tá aqui. Sim. Aí você fala assim, compreensível naquele mundo. Quando eu me separei, não tinha mais emprego pra mim. Porque eu não era mais mulher dele. E quando você... pode falar. Pera, não, que loucura, porque essa sequência é pior do que... isso eu não imaginava, essa parte da separação. Porque te diminui... A partir de agora você serve... Não, você era a mulher do Luciano. Como mulher do Luciano. Agora que você não é mais... A partir do momento que eu me caso, existe uma fusão na cabeça de uma sociedade que é machista e eu me incluo. Existe uma fusão, é a mulher do Luciano. Sim, você vira uma extensão dele. Né? E quando isso acaba, quem é a Luciana? Sim. Se ela era a mulher do Luciano. Oficialmente em 2011. Mas a gente pode dizer separação de corpos, como dizem, né? Eu acho que foi 2008, 2009, por aí. Sim. Então, tipo, sair de casa, né? Aquela coisa traumática da separação física. Então, assim, foi um sofrimento atrás do outro, cara. Eu não tive um minuto de sossego, entendeu? Aí, dia desses, não faz muito tempo, o ano passado, uma garota chegou, ela queria me entrevistar, porque eu fiz acho que uns 450 mil TCCs. Não, gente, tudo bem, sempre que eu puder eu vou atender, tá? Que eu adoro, mas demanda tempo, né? E aí, essa garota, especificamente, falou, olha, eu sou da universidade tal, e a gente queria te ouvir, não sei o quê. Pô, posso ir pessoalmente e tal? Aí ela foi com, sei lá, 2 ou 3 colegas de escola, não sei o quê. E eu percebi o desconforto dela quando a gente se despediu e eu abri a porta do carro. Ela olhou, tipo, esse é seu carro? E eu falei, Você falou, você não viu o ninho que eu tinha? Né? Eu falei, sim. Porque quando eu me separei, eu não levei nada que não era meu. Quem era rico era o Luciano. Apesar de nós termos nos casado com comunhão universal de bens, porque ele quis, ele fazia questão que eu colocasse o nome, ele quis fazer tudo, foi tudo ele. Ele resolveu a aliança, ele resolveu o casamento no civil, ele só faltou resolver meu vestido, o resto ele resolveu tudo. Porque ele estava animadão, ele queria, ele não sabia mais como era a sensação, porque ele tinha se casado com a mãe das meninas, né, a Cris, assim, dessa maneira formal, né, e não mais. E quando ele se casou, ele também era muito jovem. Ele tinha 20 anos, acho-se tanto. Então, ele queria viver essa experiência de novo. Sim, sim. E eu meio que relutante, porque eu, na minha cabeça, era trabalho, aqui, casar vai acabar com a minha vida. Era tipo isso, entendeu? E, de fato... E ele me falou no dia do casamento. Ele se falou, você tivesse levado esse instinto a sério, você poderia ter na pensado... dúvida, vai pelo instinto. É isso. Quando, no dia do casamento, eu me lembro que terminou a festa, tal, tinha um monte de gente, o Rivelino chegou atrasado, vou dedurar, porque ele era nosso padrinho de casamento, e assim, eu me lembro que o Luciano, no final, a gente tinha tomado todo o champanhe do mundo, e nós fomos os últimos a sair da festa, o que eu achei fã, porque a gente curtiu muito. Sim que é bom, né? Eram 400 pessoas. Deu certo. Tem que curtir. Deu certo o casamento. 400 pessoas, a gente deixa o povo embora que nós vamos continuar aqui. Detalhe, tipo, 5 horas depois tinha que pegar o avião pra ir pra Buenos Aires, tinha o Jogo do Brasil. Caraca. E aí, a gente saiu, ele tentou me empurrar pra dentro do carro, não empurrar com grosseria, mas o vestido era imenso. E o tule do vestido, que não era um tule, eu tô tentando ser mais normalzinho, mas era uma seda chiquérrima. Enfim. Mas não entrava no carro. E aí ele falou, Anjo, como é que a gente vai fazer que você não tá cabendo no carro? E aí ele abriu a porta, eu sentei com todo aquele babado, aquele monte de coisa, já havia sinalização. A Nath, meu. A Nath é foda, queria falar pra vocês, viu, a Nath? E aí ficou todo aquele babadão pra fora e o Luciano do lado de fora, os dois chapadaços de champanhe, e ele tentando me empurrar pra dentro do carro pra eu entrar, pra gente poder ir embora pro hotel, né? Foi muito engraçado. Então, assim, as coisas foram muito legais, assim, a minha convivência, o meu casamento, foi muito maneira, assim, eu aprendi muito, eu tenho certeza que ele também levou algumas coisas minhas
com ele. A gente se falou até pouco antes de eu ir morar fora. E, coincidentemente, foi 1 ano antes dele falecer. Ou 2 anos antes dele falecer, porque se ele faleceu em 2014. Então, a gente conseguiu terminar com uma amizade muito, muito maneira. Que legal. Muito maneira mesmo. Que legal, porque a gente vê o carinho que você fala dele, e ele foi uma super figura, né? Como a gente falou, assim, pra TV brasileira, pro esporte brasileiro. E confesso que pro ouvir mundo você da falar narração, né? me deixa muito feliz, porque a gente conhece as pessoas da TV. Sim. E aí, quando você vem aqui e conta pra mim que o Luciano do Vale, que eu admiro, que eu respeito, Sim. é um cara maneiraço, é um cara que te deixou uma saudade. Não uma saudade como mulher, como ex-mulher, uma saudade como pessoa, né? Sim, alguém total. que você tirou tudo que era de melhor dele e ele te deixou muita coisa, e deixou muita coisa boa nele. Nossa, é muito mais legal. É isso, é assim. Agora o Luciano do Vale, pra mim, ele ficou maior ainda, sabe? É E muito a gente louco. convivia 24 horas por dia, porque a gente trabalhava junto e morava junto. Sim. Né? Então, e tinha as filhas dele, os netinhos que me chamavam de vó Lu. Eu falei, que vó, garota. Chama de tia. Não, ela falou assim, não, mas você não é casada. Aí eu falei, não, mas eu sou sua tia, né? E ela falou assim, você não casou com meu avô? Eu, sim. Ela, então você é minha avó. E eu, ai, meu Deus. Falou, bom, tem que não tem como questionar, não tem como questionar. Ô, Lu, eu queria saber um pouco das mudanças dessa primeira fase até o seu retorno pra narração agora na ESPN, né? Desse período todo, das dificuldades que você passou, desse momento, assim, como eu posso dizer, absurdo no estádio, com a torcida Isso ali era direto. te insultando e tal, pra agora, a gente já sabe que esse assunto hoje em dia é muito mais discutido do que era naquela época, machismo, feminismo, posição da mulher na sociedade e tal, só que hoje a gente tem uma outra parada que são as redes sociais, que também aproximam e dão ali um anonimato pro covarde fazer as covardias dele da maneira como ele acha ali pertinente. Como que é essa segunda etapa, assim? Você acha que melhorou pra mulher que trabalha no jornalismo esportivo, ou você ainda tem que diariamente lidar com esses insultos do público, essa questão de tirarem ou querer diminuir o seu trabalho? Como que é isso? Todas nós ainda temos que lidar. Tem vários recortes aí importantes para serem feitos, né? Primeiro que a gente começa a entender o que significa feminismo, machismo. A gente começa a se dar conta de que as mulheres não estão nos mesmos espaços que os homens. Estou fazendo aí um recorte do jornalismo esportivo, né? A gente começa a se dar conta de que a gente não tem espaço por volta de 2015, quando as redes começam a se movimentar, chegam páginas especializadas em futebol feminino e começam a fazer esse tipo de questionamento. Quando eu vi esse movimento, e eu já estava em outras áreas, porque eu nunca me afastei do jornalismo, me afastei do jornalismo esportivo, da narração, né? E eu estava acompanhando isso. E aí começou, eu me lembro que em 2018 saiu uma notícia de que a Rede Globo pretendia colocar a Fernanda Gentil para narrar. Foi antes. Enfim, tinham burburinhos de tudo quanto é lado. E aí a gente começa a entender, através das redes sociais, através desse conhecimento que começa a ficar atomizado, que as coisas tinham nome. Né? Que tudo aquilo que acontecia, não é porque a galera é mal educada, isso é crime. Sim, tem diferença, tem diferença. Né? Então a gente começa a entender, e a gente começa a olhar e falar, pô, nós não estamos aqui, nós não estamos ali, nós não estamos em lugar nenhum. E aí eu chego, o Dudu Magnani, que estava na equipe do Golaço, na Band, por um acaso estava na ESPN em 2018, quando eu volto pro Brasil, e ele me liga e diz assim, Lu, tá a fim de narrar um jogo? Falei, meu filho, narrar, calma lá, que narrar é que nem ir na academia, que nem treinar futebol. Se você treina todo dia, você vai ficar show. Se você passa 10 anos sem ir pra academia, depois vai correr no campo pra você ver o que acontece. É difícil. Eu tô há 10 anos sem ir na academia. E vai jogar bola assim, você vai sair todo quebrado, tem jeito. Porque é treino mesmo, é treino. E aí ele falou assim, você quer fazer, tal, não sei o que lá.
pra variar, né? Eu acho que eu sou muito impulsiva, agora que eu não tô me dando conta. Contando a história, você tá... Tô repassando aqui. E eu, claro, lógico, eu nem pensei. Falei, lógico. Ele falou, então, é depois de amanhã. Eu falei, fechou. Preparadíssima, Que jogo que é? meu. Assim, né? Que jogo que é? Falei assim, então, é Liga Europa, nós vamos fazer Quem que era? O RB Leipzig e o Zenit, da Rússia. Falei... Dessa vez também já foi direto pro ar, não teve nem... Nossa. Chuchu. Não, e no caso específico, nem o nome do time é fácil, meu. Todo mundo sempre partiu do princípio de que eu sabia. Uhum. E eu queria falar, gente, eu não sei. Olha, entendeu? Não me explicaram. Eu nunca fiz internacional. Aí eu sei que me deram um calhamacho, coisa assim. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente, eu tô muito lascada. E aí voltou aquela sensação toda, né? De recomeço. Reviu a menina de 21 anos. Total. A escada, a escada de subir e a saída. No caso, era uma rampa para ir pra PD. O Paulo Calçade comentando. Eu não pego tarefa fácil. É uma coisa impressionante. Não tem um dia normal. Não tem paz. E aí, eu narrei. Impressionante se a gente tivesse como pegar os tweets daquele dia. Isso foi em março de 2018. Ontem. Pré-polarização. Uhum. Todo mundo, cara, pô, tem uma mulher narrando. Meu Deus, uma mulher narra. Não acredito. Não. Porque passaram-se 2 gerações sem saber que a gente era capaz de narrar. Sim. Até aí, só eu, né? Porque não deram oportunidade pra mais ninguém. Se E eu não tinha... Quando você conquistou um espaço, na primeira oportunidade, tiraram seu espaço. Exato. Mas o legal é que nesse período agora você não volta sozinha, né? Teve um movimento que eu acho que foi do Fox Sports ali um pouco antes dessa fusão, que trouxe a Renata Silveira. Foram coisas muito próximas, porque aí eu voltei a narrar, todo mundo, mulher narra. E aí foi o concurso da Fox, teve foi da TNT também. Narra Quem Sabe, foi da Leis, da Batatinha. Sim, isso. E teve do Esporte Interativo também. Do Esporte Interativo, agora, mas que saiu a Vivi Falcone, né? A Elaine Trevisan, a Vivi Falcone, a Renata Silveira, a Mila Garcia, a Isabelle Moraes, que já estava fazendo rádio, também, Natália Lara. Chega a primeira safra de narradoras. E aí, como sempre, em bando é sempre melhor, né? Quando você chega em bando, aí fica difícil de controlar. Pra mim, foi surreal. Porque pela primeira vez na vida... E aí vem a outra pancada da vida. Eu me dei conta da solidão em que eu vivi durante toda a minha vida. Nossa, porque não é legal você virar... Você me dá conta também, é verdade. Você não é legal você virar pra ele e falar assim, você viu aquele entrevistado muito louco, né? Aquele negócio, aquele filme. A outra lá sinalizando que falta pra acabar. A Nath de novo, Nath. A Nath, meu, pelo amor de Deus. Eu não tinha essa conversa com ninguém. Dá pra entender isso? No círculo profissional você se sentia isolada. Porque quem é que vinha trocar ideia comigo? Não, e mais do que isso, quem te entenderia? Quem me entenderia? E até nas outras funções, por mais que existissem repórteres, também era uma outra minoria, né? Comentarista nem pensar. E era um assunto velado, tipo, imagina, que é isso, revolucionária, sindicato, olha, feminista, entendeu? E não, eu só queria trocar ideia assim, tipo, como que você faz a escalação? Você viu aquele jogador, aquela jogadora? Meu, já fez 9 gols, louco, marcou. Eu só queria trocar ideia. Sem que ninguém tivesse, só ter amiguinha, só isso, entendeu? Que loucura, meu. Então, quer dizer, se eu não reconhecer que a minha vida inteira foi um preconceito, a louca sou eu. Sim. E a partir... Não, só uma coisa. E a partir disso, o que você tenta fazer agora pra melhorar a condição de trabalho das meninas que chegam? Você tenta, quando tem alguma menina nova chegando ali, acolher no ambiente de redação, essas coisas? Como é que você faz essa... Eu falo com todas. Agora? Eu falo com todas elas. Inclusive de outras emissoras, a gente troca mensagem e tal. Se elas não me procurarem, eu vou procurar. Já uma coisa meio assim, não adianta dizer que não tá com medinho, que tá assim. Mas elas são muito... elas já chegaram muito mais prontas do que eu cheguei naquela época, né? Sim. É maravilhoso. Mas assim, a ponto da gente trocar coisas assim, seguinte, fica na bola, entendeu? Vai na bola. Quando sair aqui, presta atenção, se o comentarista começar a entrar demais... Mas olha que coisa louca, depois de 21 anos eu
conversar sobre isso, entendeu? Falar, aliás, eu vou fazer 31 de carreira, 32, ai. Mas assim, de falar, e elas, pô, você não acha que... E aí, rola uma outra dificuldade. Eu pensei, agora tá tudo resolvido, né? Né? Agora caminhou. Parou, né? Vem uma outra página que eu não tinha me ligado. Putz. Falei, mas não vai dar sossego meu não, né? Tranquilo. Olhei para os lados. Então, logo elas chegaram e a gente começa a conversar. Pô, e aqui, e ali, não sei o que tal. Uma temporada, 2 temporadas, aí muda uma, vai para lá, outra vem para cá, e não sei o quê. E aí a ESPN contrata e eu conviver na ESPN. Aí eu tava muito feliz. Falei, a primeira coisa, eu parecia uma louca que ganhou um presente. Gente, a gente pode ter um grupo de WhatsApp? um grupo. Porque, pô, a gente tinha uma comentarista, uma outra narradora, a gente podia trocar ideia. Você vai fazer que jogo hoje? Nossa, virou, assim, uma obsessão pra mim. Mas aí eu comecei a olhar em volta e me dei conta de outra coisa. Muito triste. Muito triste. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quantas mulheres velhas você conhece no jornalismo esportivo? No jornalismo de uma maneira geral, né? Mas no esportivo, quantas você conhece? Não, nenhuma. Elas não existem. Sabe por quê? Nossa experiência não conta. Exato. Dane-se a nossa experiência. Estou chocado. Não, mas é real, porque... Que forma de pensar que eu... Duro, assim, né? Que loucura. Duro. Porque você tá perguntando, eu tô aqui na minha cabeça. Ah, não, tem a... Não, e... Tem a... Não tem. Não tem. Não, você vai contar. Eu contei 5 com mais de 40. Narradora só tem eu. Talvez uma outra ex-atleta. Comentando. A Glenda tem mais de 40. A Renata Fã apresentando. Mas assim, a nossa experiência... Até quando? Nós temos esse compromisso agora. Até quando nós vamos ficar? Porque as narradoras que estão chegando agora não chegam mais com 16 anos. Chegam com 30. Elas vão ter quanto? 10 anos de carreira? Sim. Então, assim, eu até intimido as pessoas falando isso. Mas é isso. Vocês cuidem de mim. Porque o que acontecer comigo vai ser exemplo para o que vai acontecer com as outras. Perfeito. E isso partiu, não foi da minha cabeça, não. Partiu da Elaine Trevisan, que é minha colega, que eu adoro de paixão, na ESPN, que ela falou, agora eu fiquei preocupada, porque eu tô com 30 e pouco e tal. E aí você falou esse negócio de não tem mulher, quer dizer que minha carreira vai durar 7 anos, 6 anos? E aí a gente começou a discutir e falou, olha isso aqui. Sim. Os caras, tá cheio de cara. Todos. Gordo, velho, cabelo branco, barrigudo, esquisito, de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Não com se enquadram, 70 anos. Não se enquadram nessa sua descrição do gordo, velho, barrigudo, mas todos os nomes que você citou, absolutamente todos os nomes que você citou, de 90 pra cá, todos os que estão vivos estão trabalhando. Mas eu faço esse recorte do gordo, velho e barrigudo porque pra nós... É inviável. É inaceitável isso. É inaceitável. Inviável. Se eu aparecer lá de cabelo branco, entendeu? É claro que hoje a ESPN, com os pilares que tem de diversidade, inclusão e tudo mais, certamente não agirá dessa forma. Mas o choque público, vai causar. O choque vai se causar. eu chegar hoje, ainda não tá começando a nascer os filhos, mas Nele também. uma figura. Tá vendo? Com você não tem problema. Tá Comigo vendo? eu vou te pegar aí. Porra. Mas então, assim, a figura de uma mulher velha, porque essas que têm 40 têm uma aparência bonita. Exato, Sim. exato. Então, eu quero saber como é que vai ser quando a gente tiver uma aparência de velha. Sim. O nosso conteúdo, tudo que a gente aprendeu e viveu até aqui, vai ser jogado no lixo? Isso é muito louco, né? Que loucura. Sim. Nossa, confesso que você me colocou pra pensar uma coisa muito maior. Muito maior. E eu queria puxar Pra aqui onde uma... vamos caminhar com isso? Eu preciso falar uma coisa, não Pode sei falar. se pode ser. Eu preciso muito fazer um xixi. Vai lá, a gente segura Vai que a gente aqui, segura aqui e a aí na gente sua fica torcendo volta, pra a Nath gente traz a arrumar mais. pergunta da Isa e vai pro nosso encerramento do nosso É papo. porque a aqui. fono manda tomar muita água. Isso. E aí eu... Vai Tchau. lá. Não, vai lá. Você já conhece a casa aqui, né? Entrou na frente da Entrou câmera. direito. Nossa, Ah, meu, começou agora. Começou agora. Começou nova, agora, É né? jovem, tá aprendendo. Ai, meu Deus, Tá aprendendo. Bom, vamos aproveitar para falar da Play Green, né? A Play Green, Boa. que é a nossa patrocinadora, a casa de apostas mais fácil para você apostar. Lá, o link tá na descrição. Você se cadastra, já ganha R$10 para começar a brincar. Lá tem as apostas indicadas ali pelos especialistas, que são as hot bets. Tem aposta de futebol europeu, futebol brasileiro,
NBA que tá pegando, enfim, muita coisa legal acontecendo. E também você tem todos os torneios pra apostar. Tem, tênis, futebol eu já falei, basquete, muita coisa, vôlei, muitas competições de vôlei rolando. Vai ter em breve aí Liga das Nações de vôlei, vai ter lá pra Posso dar um destaque? Brasileira. Dá um destaque, fica à vontade. Vou dar um destaque que na Playgreen tem as apostas dentro dos jogos. Boa. E isso é muito legal. Então, por exemplo, num jogo de vôlei, você pode apostar quem ganha o próximo set, ou quantos pontos as equipes vão somar. No basquete também tem isso. E o meu relato é porque é aí que eu tenho me dado bem. O jogo acaba com mais ou menos pontos. E aí você tem que fazer um somado dos dois jogos, dos dois times. E, esse daí pra acertar, assim, é um dos mais fáceis que tem. Porque, por exemplo, óbvio, né? Como todas as apostas, tem a aposta muito segura e tem a mais arriscada. Mas essas de soma de resultado, as muito seguras são muito simples. Porque, tipo assim, um jogo da NBA vai ter 210 pontos? Pô, a chance é enorme de ter. Então, eu gosto muito. Então, fica uma dica aí. Eu gosto de apostar no azarão. Tô vendo o jogo ali, aí tô vendo o azarão começou a se engraçar, partiu pra cima, tá desrespeitando o favorito. É nessa que eu vou. Eu vou te falar que foi nessa que eu me ferrei com o Golden State. Porque eu falei, o Golden State vai virar e aí... Mas também, assim, faz parte. E uma dica que eu também... Sobre a Playgreen, quando você cadastra e ganha os R$10, isso não é nenhuma orientação, tá? É só uma forma. Pra conhecer, é melhor talvez fazer uma aposta menor e mais vezes. Então, por exemplo, você ganhou R$10. Você pode fazer 3 apostas de 3, por exemplo, pra conhecer a Hotbet, pra conhecer uma aposta dentro do jogo. Porque esse dinheiro vai ficar girando. Exato. Então, porque se você faz uma só de 10 e perde... lá vem ela na frente da câmera. Não é possível. Na hora do merchan, não. Desse jeito. Mas dicas da Playgreen dadas. Isso, tem o link na descrição aí. Vai lá e confere que você vai curtir bastante. E uma coisa também sobre o que eu falei sobre as apostas faz o seu formato e pode mandar pra gente, comenta, porque assim... Toda informação de aposta é interessante pra você montar o seu jeito de jogar. Então, e se divirta com responsabilidade, né? Não viaja aí. Pelo amor, não vai fazer loucura, não vai fazer loucura, não vai jogar o dinheiro do seu aluguel. Precisa brincar, cara. Precisa se divertir e tal, tirar uma onda. E, eu falo por mim, bota muita emoção no seu jogo ali. Quando você joga. Ele como vascaíno, faz o jogo normalmente é meio... Não, mano, eu não misturo dinheiro com amor. Vamos falar dinheiro com amor. Vamos pra pergunta, que a Lu Vamos na pergunta. Eu te falei antes da gente... Calma, Nath. Peraí, meu. Eu te falei antes Ô, Lu, eu te falei antes da gente entrar no ar, que a nossa família aqui do Sport Tudo tem, né, imensos canais aí nas redes falando de diversos... Vou fazer Gente, vocês não acreditam como é aqui. Não, irado. Faz essa propaganda. Você vai contar nosso segredo, então conta. Vocês não acreditam. Eu moraria aqui dentro, pra vocês terem uma ideia. É muito legal. Irado. E, então, dentro dessas verticais tem o Sport Tudo W. Você pode procurar no Instagram, no Twitter, Sport Tudo W, que é uma página dedicada 100% ao esporte feminino, né? Então, traz ali o dia a dia de torcedoras que amam todos os esportes, atletas, enfim, tudo sobre o esporte feminino tá lá no Sport Tudo W. E a nossa colega, a Isabela Damasio, que é a gerente, né, do Sport Tudo W, ela mandou uma pergunta legal aqui pra você que a gente vai passar agora, que é o seguinte: o Globo Esporte publicou uma matéria recente falando que depois daquele protesto que as jogadoras do Corinthians fizeram contra o Cuca, aquele texto, o time ali, a equipe feminina do Corinthians, que é uma das melhores do Brasil, melhor. Grande trabalho da Cris Gambarelli. Perdeu forças ali e que tá acontecendo uma crise política, elas estão enfrentando uma resistência dentro do clube. Qual que é a sua visão disso? O que você acha desse problema que as meninas que tomaram essa atitude de se manifestar contra aquilo que elas achavam que era incorreto naquele momento, estão sofrendo agora? Então, só para contextualizar, essa é uma matéria que saiu hoje no GE, contando os bastidores de tudo que aconteceu desde a contratação do Cuca e o desenrolar disso. Então, é sobre isso que se trata a matéria. E aí chegam no futebol feminino porque as meninas fizeram em conjunto, porque elas provavelmente, aí sou eu supondo, tá? Não é isso que está na matéria. Mas sou eu supondo, elas queriam se posicionar. Claro. Sim. Dizer, olha, como é que...
Como é que vocês querem que a gente defenda vocês, né? Sim. Já que nós somos a melhor equipe desse país, já que nós somos a equipe que mais tem títulos, inclusive tem mais títulos que o masculino. Então, como é que faz? A gente tem um movimento Respeita as Minas e vocês vão trazer o cara que tem esse antecedente, que tem esse passado. E aí, existe uma reunião. Nessa reunião, chegam à conclusão de que soltariam uma nota conjunta. Então, as meninas chegam num acordo com a diretoria do clube para soltar essa nota. Daí eu já começo a achar meio esquisito, porque se eu sou a diretoria, eu digo o seguinte: fala o que você quiser. Se manifeste. O que está te incomodando? Cada uma se manifesta como quer. Aí eu já comecei porque diz que tem uma primeira versão, que era pesada. E aí eu pergunto, o que é pesado? Sim. Ou o que é mais pesado do que um cara que já... Perfeito. Sim. Com base em qual comparação? Do que a gente Qual tá o falando? parâmetro de quem tá decidindo o que é pesado ou não? E aí, aí soltam uma segunda versão, que seria essa que foi postada. E aí, a equipe masculina se dói. A diretoria estava de acordo, mas nem tanto, porque você viu que a gente percebeu que algumas pessoas postaram, outras ligadas não postaram. A própria Cris, que tem um trabalho incrível, eu imagino, e aí sou eu imaginando, que ela ficou numa baita de uma saia justa. Total. No meio de um tiroteio. No meio de um tiroteio. Se eu postar, significa que eu tô a favor de X. Se eu não postar, eu tô no Y. Eu vou perder meu emprego. E entre o emprego e a ideia é complicado. É complicadíssimo. Porque alguém pode dizer, não, é lógico que vale a ideia. Depende. Se você depende desse dinheiro para sobreviver, Exato. como é que vai fazer? E todo mundo tem a sua carreira, não é fácil jogar, né? Sair por aí, entendeu? Jogar meleca no ventilador, né? Que bonitinho, meleca. Mas, enfim, e aí tem toda essa situação criada, que inclusive hoje a gente vai falar no Mina de Passe às 9h, a gente vai falar bastante, mas qual que é o meu entendimento? De alguma forma, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou fazer algumas perguntas. Quem foi que disse que não contrataria ninguém que tivesse qualquer mancha em seu passado para trabalhar no Corinthians? Foi a própria diretoria, né? Seu Duílio? Não, temos certeza, ele é inocente, vai trabalhar aqui. Show. Legal. Ele não era inocente. Né? Quem foi que quis fazer, que foi lá na reunião, que dá um recorte para que, vamos fazer assim, que assim não pega nada, assim. Aí depois ainda deve ter tido uma conversa com o Arthur Elias, porque no dia seguinte o Arthur Elias fala, não, mas a gente não estava fazendo contra o Cuca. Como assim? Tivesse feito em dezembro, então. Mas que também é outro que devia estar também pressionado. Assim, é a história de sempre quando você toma uma posição no cargo que você tá, assim, tudo é ruim. Se você fala, você vai ser atacado. Se você não fala, você vai ser atacado. Isso, você parece que você é obrigado a se posicionar e quando você se posiciona, você toma pedrada. É uma situação muito complicada. Mas tem uma divisão aí importante a ser feita que é assim. Se nós tivéssemos uma chefia feminina, a presidência ou as pessoas com real poder. E aí, veja bem, quando eu falo feminina, eu não estou generalizando, porque eu sei que existem mulheres que reproduzem discurso machista. Sim. Eu já fiz isso na vida. Lá, quando eu era bem mais nova, que eu não entendia tudo. Porque a gente cresce num ambiente, esse ambiente molda a gente. É simples. A gente é que tem que desconstruir e tentar fazer de outro jeito. Mas então eu fico imaginando se... porque o que aconteceu no final das contas, para resumir? Agora ficam as meninas nessa situação de... será que... de constrangimento, porque elas foram xingadas, elas foram atacadas de todas as formas nas redes sociais. Fica o Arthur Elias, que é o técnico que tem a história no futebol feminino brasileiro, também sendo apedrejado de lado a lado, porque, falou que não sei o que, agora falou que não sei o que lá. Agora, pare para pensar que, de alguma forma, eles tentam colocar na conta do futebol feminino. Sim. Pô, e aí, porque o Roger Guedes e mais não sei quem ficou bravinho. Oi? Você tá querendo o quê? Calar elas?
transferir responsabilidade também, Ou colocar a torcida contra, em vez de defender. Então, o que a gente fala entre nós? Enquanto os caras não tomarem para si o mesmo entendimento e discurso, nada muda. É que aí a gente vai entrar numa discussão muito mais ampla de lugar de privilégio, que a gente até conversou sobre. Que é estrutural. O cara já tá lá em cima, ele não vai estar preocupado. Mas se qual que é o Roger Guedes, que provavelmente tem um salário que paga o time feminino inteiro, não tá preocupado com as meninas. Mas sabe? aí é que tá. Esses caras vão ter que entender que uma hora eles vão cair. Sim. Sendo machista, sendo misógino, sendo escroto, esquisito, estranho, uma hora cai. Por quê? Porque o capitalismo não vai mais permitir que isso aconteça. Sim. Uma grande instituição como o Corinthians não pode aceitar, por exemplo, um presidente que não entenda essas causas. Simples assim. E não pode aceitar um treinador com esse histórico. E aí, é uma marca muito forte. Quem é que nós vamos ter nos lugares de poder? Quem entende. Sim. Não só daquilo que está fazendo, mas quem entende sobre as causas da humanidade que afetam diretamente qualquer área. Todo mundo, que né? consigam enxergar além do campo, consigam enxergar o contexto que o futebol... E é pedir muito que seja um ser humano que não faça escrodidão, que não seja ridículo e não cometa crime? Aparentemente, tô exagerando? Aparentemente, parece que sim. É pedir muito. Você entende? E eu acho que, assim, nessa história toda, assim, tem coisas que são bem curiosas, né? Como demorou, né? Pra, tipo... estourar. Alguns detalhes virem à tona, né? Como que... Assim, o Cuca passou em vários grandes clubes gigantescos do futebol O Cuca tem uma carreira Mas isso é dos maiores técnicos que a gente tem da atualidade. Isso dá para explicar. Dá para explicar porque da demora. Você veja que todas as coisas que eu falei aqui, eu faço um recorte de 2015 para cá e digo que a primeira safra chega em 2018. Então, você imagina que essas mulheres... Quantas mulheres nós tínhamos na mídia esportiva com um lugar de fala? Não é lá atrás, sim, ok, pois não. Não, com lugar de fala, com respeito, para chegar e falar, viu, tá errado esse negócio. Quando o Cuca passou nos outros clubes. Primeiro. Segundo, os outros clubes não eram o Corinthians. Os outros clubes não eram respeito à vida. Não se vendiam com essa bandeira. E não tinha tanta mulher como tem hoje para chegar e falar, tá errado isso aí. Sim. Perfeito. Com certeza. Pô, Lu, eu queria agradecer. Eu queria agradecer e queria pedir desculpa, porque a gente precisa encerrar por causa do horário. Muito bom. Mas, nossa, vai ter uma antes de encerrar ainda. Vai ter uma antes de quer chamar encerrar elas pra vir pra cá? Em vez de você ir pra lá, liga pra elas. Fala pra elas virem pra cá. A gente faz um Minas de passe daqui, E depois que eu vi que a chefa tá aqui, ó. Tá vendo? A chefe é a Nath, será que eu falei muita bobagem? Não, imagina. A gente vai descobrir depois com a repercussão. A gente sabe lá, né? Isso. Primeiro, passa suas redes sociais pra galera, pra te acompanhar Aquelas também. eu não sei, não, tô brincando. Não, é Luciana Mariano, só que tem 2 N's no Mariano, porque coisas precisava da vida. ser diferente. E passa também pra gente a sua grade. Tá sempre no Minas de Passe, isso. O resto só Deus sabe, porque a gente recebe 2 escalas por semana e cada uma delas nos coloca em competições diferentes. Perfeito. Mas o que eu posso... então, quando for pro ar, provavelmente eu já vou estar fazendo, sei lá... Não, mas assim... a gente tem isso. Então, te encontram nas redes sociais, Minas de Passe e qualquer jogo da ESPN por aí. Vá pra programação da ESPN do Star Plus. Mas tem uma coisa que é muito legal... Uma série que a ESPN e o Star Plus estão lançando, chamado Mulheres do Microfone. Sim, dia 26 de maio. 27 de maio. Isso, próximo sábado. Vai ser exibido... 27 de maio. Tô ciente disso. Então, bastidor, assistam, né? porque legal. vai contar bastante de tudo isso vai que a gente conversou. Nos canais da ESPN no YouTube ou Star Plus, Não, na vai TV? estar na grade da TV mesmo. Isso, tá. a partir do dia 27. Já está disponível no Star Plus. Tá. Agora, só pra encerrar... eu queria colocar um cenário pra você. Você tá roubando? Não, a gente tem que aproveitar que a gente tem. Cenário? A gente tem que aproveitar que a gente tem narradora no estúdio. Tô nervosa. Então, ó, esse ano tem Copa do Mundo Feminina. A gente tá na gana desse título vir logo. A Marta merece. De todos os tempos. A Marta merece. Não tá fácil pro Brasil, tá, isso gente? não tá difícil. Mas esse ano já teve a finalíssima feminina que se narrou, com gol da Andressa Alves. Então é esse o cenário que eu quero, ó. Brasil e Estados Unidos, final de Copa do Mundo. Não, Brasil e Inglaterra, não? Pode ser então. Brasil e Inglaterra. Jogada da Marta, gol da Andressa Alves. Como que seria essa narração? Jogada da Marta?
Você consegue fazer pra gente uma jogada da Marta faço. e um gol da Andressa Alves? Quero ver. Eu já narrei gol da Marta. Então, pra quem não sabe, a gente tem um processo que é de aquecimento vocal antes de sair gritando feito uma louca, porque isso destrói as pregas vocais, porque, né, são músculos. Pra quem não sabe, a gente tem músculos, Boa, né? ensina pra gente. Então, tem... É esquisito fazer isso na frente das pessoas, mas é uma sequência, né, que começa com a mão tapando a boca. Boa. Peixe, E aí tem uma espécie de... Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui, ó. É uma espécie de U. Então, puxa o ar pelo nariz. Planta. Eu tô levando a sério, Não, eu tô levando a sério também. É normal ficar tudo preto? Bom que aquece e medita, né? Aquece e vai concentrando. Eu tô meio fraco. Eu vou reduzir, mas em tese. Esse é o primeiro, o segundo é um... Isso eu já fiz. Profissional, hein, Mas você tá dando com a ponta errada da língua. Opa, desculpa, pequei. Não, porque é um... Como que você fez? Você faz com a língua no céu da boca. Não, é com a língua... Aqui, ó. E aí você sobe um tom. Esse eu aprendi já. Então começa com... Tá difícil. Isso é o... Não, mas a gente vai sair daqui preparado pra narrar. O lance é sair vivo, né? Então, aí o outro, pra quem não sabe, a voz não vem da garganta. Boa. A voz vem das nossas caixas vocais. Não por acaso nós temos grandes tenores que são mais fortes, porque as caixas vocais são maiores. Então a tendência é a ressonância de som ser maior. Boa. Então, Sou uma JBL top. quando tem uma voz potente, para tirar a voz dessa parte e trazê-la para essas caixas, a gente precisa fazer um exercício que é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, ó. É tipo isso mesmo. E aí você coloca um pouco de articulação para ficar mais... Então é um... Você faz bem alto, meu. Se você puser a mão aqui, vou usar ó... isso antes da gente fazer os próximos. Toda vez. Toda Você sente vez. vibrar aqui, ó. Porque se eu fizer... eu tô com a garganta. Boa. É só com a cara. Pra Só quem com a tem cara. vida essa problema dica. com trava-língua, é bem legal. Aí é o último, né, que eu costumo... É assim, isso muda, né? Tem épocas que a gente troca de exercício, mas nesse momento é que nem treino de academia mesmo. E aí, nesse momento, tem outro que é assim, pra quem trava muito a língua, e a gente, como tem pronúncias muito distintas e diversas do mundo inteiro, então tem um que é bem bacana, que é assim. Tô tentando não babar. Porque normalmente baba, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Pra destravar assim? 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 3, 23. 4, Aí você fala depois e vai perceber. 29, 30, 31. Nossa! Gol do Brasil! Nossa! Eu fico animado, hein? Mari, Van, beijo. São as fontes que cuidam da gente. Irado, vamos seguir essas dicas. Mari, Mas Van, se agora... quiser- Agora é o gol. Não, agora é o gol. Agora eu quero o gol da Andressa Alves. Com a jogada Mas da Marta. vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com o Não. gol. Então, pra você... Pode ser? Claro, mas vamos... Então, deixa muito o gol obrigado a acontecer. você. Muito obrigado a você que tá com a gente, Vai. que nos assistiu. Muito obrigado, Lu. Eu que Valeu. agradeço, Manda gente. pau no Obrigada, gol, que o viu? gol É isso. encerra lá em cima. Deixa eu dar uma visualizada aqui, porque emoção, como disse o Luciano, né? A gente tem que dar uma criada aqui. Isso.
Mas tá, vamos supor que a gente tá numa decisão de Copa do Mundo. Isso. Estão jogando as Lionesses da Inglaterra e o Brasil. Bora. Brasil, tchau, tchau, tchau. Brasil, Muito bem, vai tocando bola a equipe do Brasil. Ari Borges, ainda no meio campo. Se quiser, pode abrir pra Mata. Vai abrindo lá pelo lado esquerdo. Mata, mete velocidade. Isso, Mata. Encara, Mata. Vai pra cima. Na entrada da grande área, Mata faz o cruzamento. Olha quem vem chegando, Andressa! Gol! Porra, Brasil! Andressa! Vai, Andressa Brasil! Alves! emocionado, isso é muito É do lindo. Brasil! Pô, Bate palma aí pra você, Aê! galera. Caramba, que Nesse da clima hora, de hein? Brasil, campeão do mundo, mandando toda energia positiva pras meninas. A gente encerra e que venha o Que aconteça. que aconteça que nosso aconteça. primeiro título. Muito obrigado mais uma vez, Lu. Valeu. Tamo junto. A gente Tamo espera junto. você aqui de novo. Muito bom papo, tem Prazer, muito mais pra muito falar. prazer. Todo meu. Um beijão, deixa o seu Até a like, próxima. sua curtida, manda pros amigos. Desculpa, Tamo Nath. junto. Desculpa, Nath. Até a próxima. Valeu, nossa equipe técnica, Nath, Obrigada, Juba, gente. Turma, vambora. Serra, Vini. Tamo junto. Valeu. 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 Meu Deus.